Amados, tem uma direção que Deus deu para nós, de uma série, para os nossos pequenos grupos, que agora são pequenos grupos multiplicadores, cujo título é Superação. Nós iríamos iniciar domingo pela manhã, hoje, mas sentimos no coração de lançar hoje à noite, essa série chamada Superação. Eu creio que essa série ela vai marcar um tempo novo na sua vida. Eu quero desafiar você a se envolver e a participar. Essa série ela tem algo peculiar. Ela traz na nossa oração, na direção que tem nos dado, um tripé, onde ela traz um ensino teológico, um ensino da palavra de Deus, mas junto com esse ensino traz um rema. O rema é Deus traz vida sobre aquela palavra, sobre a sua vida, e ela traz uma aplicação prática, da mesma forma como nós procedemos na memorial. Então, não sei se você sabe, quem já é mais antigo aí, já percebeu, que nós trabalhamos com um tripé também. Domingo pela manhã é mente, conhecimento, aprendizado, ensino da palavra. À noite, coração, ministração da palavra do Senhor ao seu coração. E durante a semana, mãos à obra. Vamos pôr em prática tudo que temos aprendido, recebido, e viver isso no seu dia a dia. Se você não tem vindo de manhã, está faltando um pouquinho, vem estudar a palavra, Se você não tem estado em um pequeno grupo nosso, não se sinta culpado. Você só está perdendo o privilégio de viver a igreja, que é a igreja de olhar olho no olho, Porque aqui na igreja é nuca na nuca, Você olha na nuca do irmão, mas no pequeno grupo você olha nos olhos. Pois bem, superação, quando vem essa palavra superação, a sua mente, o seu coração, com certeza, cada um de nós, a cada dia temos algo que precisamos superar. Alguma dificuldade, alguma luta, algo que surge inesperadamente na nossa vida. A palavra superação quer dizer você conseguir ir além de algo que as suas forças, que as suas possibilidades humanas não conseguiriam. E com isso nós queremos trabalhar. Eu creio que vai ser mais ou menos uns 2 meses, ou cerca de 8 ou 10 palavras que vão ser ministradas no domingo pela manhã. Hoje em especial, nessa noite. A palavra superação, ela traz algumas nuances para despertar no nosso coração o entendimento do que nós precisamos superar. Tem um provérbio francês que diz assim: a vida é como uma cebola que se descasca chorando. Muitas vezes é assim, e engraçado que a cebola tem várias camadas, Quando você pensa que não vai chorar mais, vai ter ainda alguma coisa para você chorar. Há também uma outra frase de Orson Welles, diz assim: quando você se sente para baixo, algo sempre se ergue, geralmente os narizes empinados de seus amigos. Infelizmente isso é uma verdade. Mas aqui tem uma outra realidade, de Wilson Mizner: a vida é uma pequena proposição dura, e os primeiros 100 anos são os mais duros. Então você vê a perspectiva aí, Só os primeiros 100 anos são mais duros. Por que você está querendo dizer isso? Porque depois dos 100 anos, com certeza você já chegou no descanso eterno, já está na glória. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu e você vai vencer também. A vida e as dificuldades andam de mãos dadas. A cada dia aparecem coisas que tentam roubar algo de nós e nós temos que tentar superar. Alguns dias atrás você viu a tragédia ali de Brumadinho. Com certeza você vê uma vida que parece talvez normal, as pessoas tendo dia a dia normal, de repente uma avalanche de lama, de água, destruindo sonhos, famílias, pessoas, e depois que isso passa, as pessoas precisam se levantar e superar tudo isso. Você viu uns dias atrás, 10 meninos, que estavam na base do Flamengo, que acabaram morrendo naquela morte trágica. Com certeza, quantos sonhos foram esfacelados, quantas mães, quantas pessoas têm agora que superar tudo isso. Talvez alguma pessoa que esteja aqui essa noite, você tenha levado uma vida normal, e de repente vai fazer um exame rotineiro, e você faz os exames, de repente você chega em casa, alguém te liga: olha, você pode voltar aqui, precisamos fazer outro exame, e de repente é um caroço, é uma alteração no seu exame, e de repente a notícia, um câncer. Aconteceu isso há poucos dias com um pastor amigo nosso, veio até a óbito, pastor Acran, um câncer no esôfago, estava uma vida normal e de repente essa notícia. A família está tendo que superar agora tudo isso. Então essas coisas elas vão estar
volta e meia atingindo as nossas vidas. Mas, nessa série, nós queremos trazer para você uma palavra não só uma palavra de ânimo, de vitória, mas trazer para você uma estratégia, um ensino e um rema de Deus para você superar essas coisas. E a direção que nós temos, a primeira palavra que nós vamos pregar, talvez você vai assim, puxa, eu esperava que fosse assim, superando com a força de Deus, superando com o dunamis, né, a dinamite do Espírito Santo em você, superando com todos os dons do Espírito. Não, a palavra dessa noite é superando as dificuldades da tentação. Superando a dificuldade da tentação. Por quê? Eu não sei como está a sua vida, mas tudo começa no deserto. E o ministério de Jesus, para ser vitorioso, teve que começar bem. E a primeira vitória que Jesus Cristo teve que ter na sua vida foi a vitória sobre a tentação. E talvez muitas coisas que você tem lutado e não tem conseguido vitória na sua vida é justamente por causa desta área. Por que não começar de outras? Porque Jesus começou exatamente desta área. Há um poema, pastor, faz tempo que não tem nenhum poema, né? O pastor Rijo gosta de ler poema em casamento, mas tem um poema com o título O Caminho Não Trilhado, de Robert Frost. Ele fala claramente da importância de você pegar o caminho certo, de tomar a decisão certa. Esse poema diz assim: num bosque, o caminho em dois se bifurcou, e lamentei não trilhar ambos, sendo um só, por algum tempo me detive, e observei um dos caminhos até o ponto que consegui. Onde ele fazia uma curva num matagal, eu peguei outro, tão atraente quanto. E talvez por ter melhores atributos, porque era relvado e carecia de uso, ainda que quanto a isso, aqueles que ali passaram, desgastaram-no do mesmo modo. E naquela manhã, ambos igualmente acumulavam folhas que nenhum passo enegrecera. Deixei o primeiro caminho para outro dia, mesmo sabendo que um caminho gera outro. Duvidei se algum dia voltaria. Contarei isso com um suspiro. Em algum lugar, eras e eras depois, num bosque, um caminho se bifurcou em dois, e eu segui por aquele menos trilhado, e isso fez toda a diferença. Volta e meia você vai precisar tomar decisões na sua vida, vai precisar escolher uma direção a tomar. O povo de Deus mesmo, em certo momento da sua vida, ao chegar diante de uma decisão, aquele lugar chamado Cádiz Barneia, o povo era um lugar chamado lugar da encruzilhada. Sabe ter uma encruzilhada? O povo precisava tomar uma direção, e o povo tomou outra. E por isso, o povo padeceu por anos e anos, por não tomar uma decisão certa. Da mesma forma, as tentações chegam como uma bifurcação diante de você. E você muitas vezes tem que escolher qual caminho você vai trilhar, qual você vai escolher. Porque se você trilhar o caminho errado, o fim será devastador. Muito parecido com o que a Bíblia alerta das duas portas, uma porta estreita, uma porta larga. Você vai ter que tomar decisões do que escolher. São essas as consequências que muitas vezes não queremos encarar e nos assombram. Porque muitas vezes nós não queremos lutar, não queremos ter esforço contra algo, queremos ter a facilidade em tudo. Você não quer ter que lutar por algo. Se você puder pegar um atalho, você vai pegar. Você nunca vai querer fazer um caminho mais longo. Você pode ver quando você anda nos bairros, principalmente, onde tem aqueles campos de futebol que são públicos e que ainda não tem como fechá-los, as pessoas estragam o campo de futebol das pessoas. Eles cruzam no meio, fazem atalhos. Com certeza, né, o Dante, que é antigo no futebol, né, lembra disso, né, que os campos de futebol, quase todos eles, eram marcados porque as pessoas faziam um trilheiro, né, um caminho no meio do campo de futebol. As pessoas querem atalhos, as pessoas não querem esse esforço. Mas nesta noite, de uma maneira muito especial, quero usar a vida de Jesus, a tentação de Jesus. Para isso, abra sua Bíblia em Mateus 4, para trazermos um ensino, um rema e uma aplicação para a nossa vida nessa noite, que também será ministrado nas nossas células durante a semana. Por falar nisso, os líderes com certeza já estão recebendo, se não receberam, vão receber hoje à noite ou amanhã cedo, no seu e-mail, os estudos, e também nos grupos de WhatsApp, os líderes vão receber. Mateus 4, mesmo assentado, faço questão de nós lermos esse texto,
e que em nome de Jesus você possa receber esse rema desde agora sobre o seu coração, sobre a sua vida. Mateus 4, de 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu quero parar um pouquinho, irmãos, porque às vezes tem gente que lê a Bíblia, eu já vi pessoas falando coisas que a Bíblia não disse, e que Deus não disse, como o diabo lá no Jardim do Éden, a serpente falou para a mulher várias coisas que Deus não disse. Eu já vi pessoas dizendo que o diabo conduziu Jesus para o deserto. Pessoas falam, o diabo levou Jesus lá para o deserto. Não. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui no 5 é diferente. Então, o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. O Espírito conduziu Jesus para o deserto, e o diabo transportou ele para a cidade santa. Um parênteses para você: muitas pessoas que estão indo para o espiritismo, candomblé, não estou para falar de religião, candomblé é umbanda, quimbanda, todo tipo de coisa, de consultas de mortos e de espíritos. Um alerta para você, só um alerta: o diabo se faz de anjo de luz, e se possível for até para enganar os escolhidos. É um alerta. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Um outro parênteses, irmãos: o diabo conhece a palavra, a Bíblia, infelizmente, muito mais que os crentes. O diabo conhece a palavra, mas Jesus era o Senhor da palavra. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ficou um parênteses, estou falando muito parênteses hoje, irmão. Se chegar alguém te oferecendo alguma coisa, seja droga, e seja até algum tipo de bebida, não vou entrar no mérito disso, ou para você fumar alguma coisa, se você é um crente de Jesus, você pode falar assim: Sai daqui, Satanás. Não é eu que estou te autorizando, não, a Bíblia está te autorizando. Jesus falou até para Pedro, quando Pedro quis tentar Jesus a não ir para a cruz, passar pela cruz: Sai daqui, Satanás. Quando Jesus tem esse encontro, esse confronto com o diabo, o Evangelho de Mateus, ele faz questão de nos mostrar o início do ministério de Jesus, ou melhor dizendo, que esse ministério de Jesus era um ministério da palavra, é um ministério de pregação, é um ministério. A palavra de Deus, irmãos, é espada. A palavra de Deus tem o poder de transformar, de mudar situações. É pela palavra de Deus que em Gênesis tudo que estava destruído foi reorganizado. Se a sua vida está destruída, acabada, é pela palavra que Deus pode restaurar novamente. A palavra de Deus, ela nos faz ver quem nós somos. Jesus, ele começou o seu ministério já com adulto, com 30 anos, solteiro, e permaneceu solteiro. E Jesus, ele, de uma maneira tremenda, ele foi convocado por Deus, já desde do seu nascimento, desde da sua vida, para ser diferente. E essa mesma convocação é feita para mim e para você. Mas olha que coisa linda que está em Mateus 3,17. Porque no batismo de Jesus, no Rio Jordão, a mensagem e a missão de Jesus foram ratificadas quando Deus anunciou: Este é meu Filho amado, em quem me agrado.
em quem eu tenho prazer. Eu quero dizer para você que já foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia do seu batismo, o Senhor ratificou, não é retificou, o Senhor ratificou, dizendo: você é meu filho e você tem uma missão para cumprir, e você precisa cumpri-la. Amém? E com isso o Espírito conduziu Jesus para esse lugar. Agora, amados, o diabo é estratégico. Olha que estratégia inteligente. O inimigo sabe exatamente quando estamos mais vulneráveis. O inimigo sabe quando estamos mais enfraquecidos. Ele espera pacientemente por uma fissura, por uma abertura, por uma brecha, para ele poder adentrar. É por isso que a Bíblia diz: olha, cuidado com o laço do passarinheiro. A estratégia do diabo para frustrar a missão era desviar Jesus do objetivo da sua missão. Quem tem ouvidos, ouça. O diabo quer tirar você da missão que Deus tem para você. Você tem uma missão? Tem. Hoje uma criança me procurou, na hora da ceia de manhã, falou: pastor, que mistério que é esse? É 2 vezes que trocam o cálice comigo, e eu pego aquele cálice grande, que são dos pastores, que vocês usam. E eu já ouvi o senhor falando, quando o senhor entregou para alguém, a quem muito é dado, muito será cobrado. O que vai acontecer comigo, pastor? Eu falei assim: ó, eu sei de uma coisa, Deus vai te dar muito. Mas são coisas boas. Não tenha medo do que Deus vai te dar. Deus vai te dar muito. Então a estratégia de Satanás é nos tirar da missão, tirar Jesus. Ele esperava submeter o Filho de Deus a uma linha de ataque. Você sabe como surgiu por diabo o negócio do tridente? É aqui nessa palavra. A linha de ataque do diabo foi uma linha tridentada. Tridentada. Então o primeiro... Tem gente que fala assim, 3 colunas, né? 3 bases. Hoje é o primeiro tridente. Anotem o primeiro tridente, primeiro ponto. A primeira tentação era de natureza pessoal. A primeira tentação que você vai enfrentar na sua vida é a mesma que Jesus sofreu. Uma tentação: se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmão, isso é pessoal. Alguém chega assim, ó: você é filho mesmo? Você não é filho, não. Se você fosse filho, não estava passando o que você está passando. Se você fosse filho, não ia estar passando por essa situação. Se você fosse filho, não ia estar passando fome. Aos pés de Jesus estavam cheios de pedrinhas lisas, talvez lascas de pedras calcárias. Ele podia fazer pão de tudo quanto é tipo, né? Que tinha vários tipos de pedra, fazer um pão cada um. Você chega na padaria, tem vários tipos de pães. Ele poderia fazer isso. Jesus tinha acabado de completar 40 dias de jejum, irmãos. Sentia-se fraco e com fome. Satanás tenta o jovem faminto a resolver as coisas por conta própria. Você que está aqui essa noite, o diabo vai tentar você para fazer você resolver do seu jeito, por conta própria, do seu jeito. Como teria sido fácil para Jesus render-se e cuidar das suas necessidades pessoais? Jesus sempre falava: eu tenho uma coisa para cuidar, são as coisas do meu Pai. Àquela altura, porém, jejuando, orando, Jesus estava bastante consciente de seus dons e dos poderes, ou chamar de poderes superlativos que Jesus tinha, os poderes que estavam por ele. Ele poderia ter sido apanhado por um pouco daquelas pedras. Foi como se Satanás estivesse sugerindo: poderia se tornar o Messias sem ter que ir para a cruz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você que fuma, sabe que você consegue viver sem cigarro? Eu acho que sem oxigênio você não consegue viver. Sem Jesus você não consegue viver. Você que bebe na sua casa, bebida alcoólica, não só por beber, mas às vezes dá mau testemunho, põe da posta no Face. Será que você consegue ficar sem bebida? Será que você consegue sobreviver? Consegue, irmãos, consegue. Eu gosto de Coca-Cola, eu consigo ficar sem Coca. De vez em quando eu tomo. Mas se eu quiser eu posso ficar sem, eu sei que eu posso. Agora eu sei que tem pessoas que precisam de tratamento. Agora se você precisa de tratamento, de ajuda para algum vício que você tem dentro da sua casa, procure ajuda. Ajuda médica, psicológica, do pastor. Mas irmãos, vamos tentar entender que essa resposta magnífica, que afirmação para fazer de estômago vazio, nem só de pão vive o homem. Leva a Bíblia junto, tem cara que já fumou as folhas da Bíblia. De repente a palavra vai entrar e vai transformar.
Jesus sabia que havia mais em jogo do que as suas necessidades físicas. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, há mais em jogo que as suas necessidades. Tem muitas coisas por trás. Paulo alerta, a nossa luta não é contra as coisas, não é contra as pessoas, é contra potestades, principados, dominadores do mal, querem te dominar. Jesus sabia que ele viera para redimir a alma humana, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. E eu vou dizer para você, desde o momento que Jesus entrou na sua vida, você começou a fazer parte dessa missão. Você é a geração eleita, o povo santo, o povo adquirido, para anunciar essas coisas também. Estou convencido de que a maioria de nós é raramente tentado na área das fraquezas, sabia? Pastor, não é na área da nossa fraqueza que o diabo tenta? Não. Onde é sua fraqueza, ele já sabe que é sua fraqueza, você não trata ela. Ele não vai ali. Ali é sua fraqueza. Sabe onde que ele vai? Nas áreas que são seus pontos fortes. Sabe por que fala que é de natureza pessoal? O diabo, ele mexe com o seu ego. O pastor falou aquele negócio lá na igreja, no púlpito, né, está mandando recado para mim do púlpito, seu ego, orgulho. Certo homem escreveu: devemos sempre nos lembrar de que somos tentados frequentemente por meio dos nossos dons. A tentação não é na sua fraqueza. Eu oro em línguas, eu tenho profecia, eu interpreto, eu expulso demônio, você não expulsa, eu faço isso, você não faz, eu tenho isso, tenho aquilo. Tem pessoa que é dotada, quer ver uma coisa que é sério, que é a tentação da pessoa, que eu falo que é ponto forte. Tem gente que tem carisma, e usa o seu carisma para se dar bem em coisas erradas. A pessoa é aquele cara, gente boa. A pessoa que é dotada do poder da palavra, de persuasão. Tem pessoas que têm o poder de sempre dar desculpa esfarrapada, que justifique a sua própria conduta. A pessoa com uma imaginação vívida e sensível, vai sofrer angústia de tentação, que uma pessoa mais impassível nunca vai experimentar. A pessoa com grandes dons mentais, aquela pessoa que tem uma facilidade de aprender, será tentada a utilizar esses dons para si mesma, e não para os outros. Essa pessoa vai ser tentada a se tornar mestre e não servo. São as tentações que nós vivemos. O fato implacável da tentação está exatamente onde nós somos mais fortes. O diabo, você não é filho? Você não é um crente? Você não é um servo de Deus? Como que está acontecendo isso com você? Por que você está passando por isso? Por que você perdeu o emprego? Por que você não foi escolhido naquele concurso? Você não é filho de Deus? Por que isso aconteceu com você? Deus dotou cada um de nós com habilidades e talentos, não para transformar pedras em alimentos, mas para transformar palavras em imagens, trazer à existência aquilo que não existe, mudar situações, mudar vidas. Eu louvo a Deus, eu não sei se a Josélia está aqui, eu sou encantado com o que Deus fez na vida da Josélia lá na Margarida. Josélia não está aí não, né? Está aí? Agora, eu estou encantado com você, viu, Josélia? Que Deus fez na sua vida, fez naquele bairro. Irmãos, a Josélia está sendo usada, ela entregou a vida para Jesus, Deus fez um milagre na vida dela. Outra hora, um dia ela vai contar aqui. E hoje ela está, mesmo com as limitações de ler, está evangelizando as vizinhas, abriu a casa dela. Agora nós já estamos com um projeto lá que vai a vento e vapor. Ou seja, Deus não quer que a gente transforme pedras em alimentos, mas transformar palavras em imagens. Algumas pessoas desfrutam de dons notáveis de persuasão. Se não refrear, vão facilmente ceder à tentação de manipular as pessoas, de usar isso erradamente. Aqueles dotados na área da disciplina, cuidado, você falar, eu sou disciplinado. Há um risco, pode ser tentados a adotar medidas muito corretivas, chegando até extremos abusivos na hora da disciplina. Sabe por quê? Quero que você possa captar isso. A tentação de natureza pessoal, ela vai seduzir você para padrões perigosos que são de autossatisfação. Então essa é a primeira tentação que nós temos que vencer, que Jesus venceu, a autossatisfação. Eu preciso me satisfazer. Estou com fome? Tenho de comer. Estou com sede? Tenho que beber.
estou com vontade de fazer isso, eu tenho que fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E na realidade, é uma tentação quando a gente entende que tem algo maior na sua vida. Isso é um desafio duro, e Jesus resistiu a essa tentação pessoal, mas o diabo persistiu. Como o pastor, meu amigo, amo demais, pastor Newton Tolle, sempre dizia, né? O diabo pelejou, né? Pelejou, mas não conseguiu, né? Há uma segunda tentação, e ela é de natureza pública. A primeira tentação é de natureza pessoal, é mexer com o seu brio, mexer com você não é filho? Agora é natureza pública, é colocar você diante dos outros. Eu já passei por isso, essa tentação pública. Uma vez que eu fui no hospital com um irmão da igreja, rapaz, pegamos uma legião de demônio, aquele demônio não saía, e eu comecei, oh Deus, não deixa esse demônio envergonhar o teu servo aqui. Deus, você está preocupado com você ou com a moça que está possessa? Eu falei, Deus, me perdoa. Eu pedi perdão ali mesmo, pedi perdão, e cheguei para a pessoa e falei assim, olha, eu estou errado em algumas coisas, quero que você ore por mim. E o rapaz orou comigo, e eu fui em direção a lá, nem precisou nem falar nada, o demônio já bateu em retirada e saiu. Irmãos, a glória sempre é para o Senhor, porque em seguida Satanás levou Jesus para a cidade de Jerusalém, e para um local elevado. Eu tive o privilégio de conhecer esse lugar. Quando a gente começa a pregar a palavra e lembrando do lugar, a gente vê como Satanás é sagaz. Porque quando você chega em Jerusalém, o grupo aqui da igreja que foi com a gente, todos, não teve um, não conseguiam se conter. Irmã Medina está indo para lá, né, irmã Medina? Que dia, irmã Medina? Dia 2? Olhem para a irmã Medina, está indo para Israel, Deus deu de presentes para ela. Você não ora, tá vendo? Tem que orar. A hora que a irmã Medina ganha de presente, ir para Israel, e já o pessoal, e se você quiser abençoar, irmã Medina, a pessoa comer lá um pedaço de camelo lá, toma aqui um dinheirinho aqui, comer um pombo assado. Todos nós que chegamos em Jerusalém, não tinha como não se emocionar, não só do esplendor, da beleza de lá, mas hoje, né, diferente desse momento aqui, a presença de Deus naquele lugar. Depois você vai me contar, irmã Medina, você vai conseguir segurar as lágrimas naquele lugar, tão maravilhoso. Equivale à altura de um prédio de 40 andares, a altura do lugar, que você consegue ver toda Jerusalém. Parado ali, próximo do Rei dos Reis, o diabo já falou de modo ríspido, já falou de modo querendo intimidar mesmo. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você sabe que o diabo, como eu falei, conhece a Bíblia? Você sabe o que o diabo estava citando aí, irmãos? Quem conhece a Bíblia aí? O que ele estava citando? Salmo 91. O diabo estava falando assim, ué, não está escrito lá que ele é o teu refúgio, a tua sombra, não é ele que te guarda? Então pula, vamos ver se ele vai te guardar. Imagine, Satanás estava tentando Jesus a saltar do pináculo do templo de Salomão. Satanás queria sensacionalismo. O diabo sabia que Deus não permitiria que seu filho morresse. O diabo talvez tivesse dito algo assim, irmãos, Jesus, depois que ele tentou mexer com a autossatisfação de Jesus, agora mexer com o brilho de Jesus, diante das outras pessoas, falou assim, que oportunidade para você provocar um impacto, as pessoas de todos os lugares vão te seguir, imagine, pastor Paulo, vai colocar aqui as pessoas e todos, você vai ser o cara, você vai curar todo mundo, você vai fazer o cego ver, o coxo andar, vai ser com você, é você que vai realizar isso. Ele está falando, olha Jesus, se você fizer isso, os tabloides, os jornais vão anunciar, o Messias, o rei chegou, vão colocar você, Jesus, nas manchetes, você vai sair em todos os canais de televisão. Pense a respeito das pessoas que acreditariam em você. Você não ia precisar ficar pendurado naquele madeiro, naquela cruz, pelo contrário, a mídia, os holofotes, todos estariam falando de você. Ele pulou do pináculo e não morreu. Aí, se alguém pode dizer, um pouco de sensacionalismo nunca prejudica ninguém. Jesus, as pessoas adoram sensacionalismo, faz isso,
Novamente, Jesus percebeu o verdadeiro significado do plano do diabo e deu outra resposta difusa, afirmando: não ponha à prova o Senhor, ou seja, não tentarás o Senhor seu Deus. Ele utilizou as palavras, a Escritura, como escudo, para se defender da investida de Satanás. Jesus evitou se comprometer com o que a Bíblia descreve como pecado de presunção. O que há de errado, irmãos, com o sensacionalismo de reivindicar os holofotes para as pessoas olharem para você? Duas coisas. Primeiro, atrair pessoas por meio do sensacionalismo inicia um processo que você jamais consegue completar. Um ato de sensacionalismo requer outro, requer outro e requer outro. Eu não vou entrar no mérito, nem falar de nenhuma igreja, dos pastores, não tem esse costume, mas se um pastor começa a fazer algo de sensacionalismo por causa de uma cura, ele vai precisar fazer outra maior e outra maior, porque ele precisa fazer que aquilo seja sensacional. Senão, aquilo se torna normal, comum, e as pessoas não querem mais. O que é o novo? O que você vai fazer agora? Você já fez dente de ouro. Você vai fazer agora eu grudar na parede? Você vai fazer agora eu ter a unção da lagartixa? Do leão? Do camelo? Do cachorro? O sensacionalismo vai fazer você fazer coisas que o Espírito Santo não quer para você. E um após outro vai virar um círculo vicioso. Eu preciso do holofote em mim. Não, irmãos. Que diminua eu, mas que Cristo cresça. Que eu desapareça e que Cristo apareça. Que as pessoas possam ver, não o Richard, não o João, não o Paulo, não o Pedro, elas possam ver Jesus em mim. Que elas possam chegar como Pedro e João diante daquele coxo e dizer assim: olha para mim só para você descobrir uma coisa, eu não tenho ouro nem prata, olha para mim, sabe o que eu tenho? Eu tenho Jesus, e é no nome dele que eu quero que você levanta e você anda. Segundo, o sensacionalismo chama a atenção para um indivíduo e não para o Deus vivo. Amados, eu não quero chegar no céu e ser conhecido como o pastor Richard, isso, aquilo. Eu quero chegar no céu e o Senhor dizer assim: entra bendito do meu Pai. Tem muita gente manipulando as pessoas, amados. E eu oro a Deus para que Deus dê discernimento, sabedoria para você, e isso vem pelo conhecimento da palavra, para você nunca ser manipulado. Ou seja, é um testemunho, você conhece os pastores aqui da sua igreja, nós sempre falamos isso, eu quero reafirmar para você se lembrar disso. Irmãos, se algum dia um dos pastores aqui dessa casa chegarem para você e falarem algo que seja diferente da Bíblia, se aparecer um anjo falando para você alguma coisa diferente da Bíblia, não fique com o pastor, não fique com o anjo, fique com a palavra, porque a palavra é a palavra do Senhor. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Opa, não, pastor? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Uma mensagem baseada na promoção de sensações está predestinada ao fracasso. Eu não quero, irmãos, que você venha para o culto aqui para ter sensações. Ah, eu me arrepiei, não arrepiei, eu senti, não senti. Eu quero que você possa estar aqui e saber que Deus está aqui. E Ele está na sua vida. E Ele quer agir em você, através de você e por você. Amém? Jesus resistiu à tentação da natureza pública. Como sempre, o tentador tinha mais um teste para ser usado. O segundo, o terceiro já foi, né? O tridente lá tem a terceira. A terceira tentação era a natureza do poder. Do poder. Jesus e Satanás deixaram o pináculo do templo e foram levados rapidamente para ainda mais longe, para o pico de uma montanha. Quando você está chegando em Israel, você consegue ver, as pessoas que estão nos conduzindo mostram, aquela montanha mais alta lá. Os historiadores dizem que foi lá que Satanás foi com Jesus. Sabe-se lá o quão alto é, mas de lá de cima, e lá tem muitas montanhas que a gente visita. Por exemplo, quando você vai em Golã, você olha de lá e você consegue ver Jordânia, ver outros países de lá de cima, de tão alto que é. Então, além do horizonte se estendiam terras e vastos impérios, que Satanás diz: olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todo esse império, poder sobre tudo isso aqui, você que vai governar. Deus tinha planos para seu filho
envolvendo o governo dos reinos da terra. Mas esse plano não incluía a proposta presunçosa de Satanás. Repito, o plano divino seria cumprido por meio da cruz e do sofrimento, e somente ali. Deus tinha planos para Jesus. Satanás odiava a ideia de Jesus fazendo isso em um calvário. Lúcifer sabia que a cruz representava o lugar onde ele conheceria a ruína. Você sabe que foi na cruz que Satanás se cumpriu aquela profecia de Gênesis 3,15, que da semente de uma mulher viria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Essa ia lhe ferir o calcanhar e esse lhe pisaria na cabeça. Ali na cruz do madeiro, Jesus pisou na cabeça de Satanás. Ali foi derrotado a morte, o inferno e Satanás. Satanás sabia disso, queria tirá-lo disso. A cruz, portanto, não era uma opção para o diabo. A cruz era uma opção para Jesus. A cruz era o temor do diabo. Ele tentou Jesus a conquistar esse poder, obedecendo e adorando, e não a Deus, o Todo-Poderoso. Qual que é o resultado de uma tentação? Por que alguém deseja o poder? Vou fazer uma assim, por que alguém quer ser, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos? Ou até mesmo do Brasil? Será que é só por querer ajudar o povo mesmo? Tomara, né? Mas no normal, não há dinheiro ou prestígio suficiente no mundo que valham o arrependimento, o aborrecimento e o esforço disso. Uma palavra resume o porquê: poder. Tudo se reduz ao poder. As pessoas querem ter poder. Poder. Quando ele nos tenta, quando o diabo nos tenta, tem uma atitude. E nós temos falado muito de atitude. No domingo anterior eu falei de atitude, o pastor Christian falou de atitude. Há uma atitude de Jesus que é um bom modelo para você e para mim, diante dessa tentação. Porque sem hesitação Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se você queria um exemplo de como é simplesmente saber dizer não, aí está. Mateus conclui: então o diabo o deixou. Tem hora que você vai ter que agir desse jeito com algumas pessoas. O pastor não fala assim, mas irmãos, infelizmente. Sai daqui, Satanás, retira-te. Não seria bom se as dificuldades relacionadas a todas as nossas tentações chegassem e partissem assim tão rapidamente? Mas não é assim. É luta, é guerra, é batalha. Quando o tentador atravessa seu caminho, há uma batalha entre a vontade da carne e a do espírito para ser travada. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você seja uma pessoa que está aqui essa noite, que você está com a sua conta bancária tranquila, não tem dívidas, você está com a sua família com saúde, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, Deus tem abençoado, tem cuidado de você. Para você também eu te digo: esteja pronto, esteja atento, a tentação virá. Talvez você, diferentemente, está sendo privado de tudo, a luta está tão grande, então você chegou até um ponto de que aparentemente dizer assim: olha, Deus morreu. Talvez não morreu para você, mas Deus já morreu para mim. Talvez você esteja nessa situação. Também você está diante de uma situação de estar sendo tentado. Todos nós somos tentados. Talvez você está aqui essa noite e já se cansou e se pergunta se o sol vai voltar a brilhar um dia para você. Fala: pastor, o senhor não sabe há quanto tempo eu espero, há quanto tempo eu anseio por uma resposta, por uma vitória. Qualquer que seja a sua situação, permaneça vigilante, vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas o leão da tribo de Judá está atento e com os olhos postos em você. Ele não quer permitir isso. A tentação não é uma encruzilhada que só Jesus teve que encarar. É uma bifurcação, e você vai ter que decidir o que você vai fazer. E para isso, eu quero sugerir para você, rapidamente, 3 estratégias simples. Primeiro, não fique alarmado. Espere a tentação, ela vai acontecer. Fique atento.
vai vir a tentação. 2 Coríntios 2,11 diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, fique atento, vigiar e orar sem cessar, porque o diabo, ele não brinca em serviço, ele é trabalhador, isso você não pode dizer dele não. Outra coisa, não seja cego, detecte a tentação. Eu vou dar só um exemplo de tentação, porque a gente atende pessoas, aqui da Memorial não tem nenhum não, porque você fala assim, o pastor está falando de alguém aqui da Memorial, né? Em nome de Jesus não tem, porque eu não atendi, mas já atendi muitas pessoas. Vou dar um exemplo só, de tentação com pornografia. Você sabia que eu já atendi criança de 6 anos, 7 anos já com problema de pornografia? Cuidado você pai que acha que seu filho está brincando e deixa com o celular muito tempo sozinho, a internet já manda, e aí ele pensa que é um desenho, está vindo coisa pornográfica. E eu já acompanhei, já indiquei vários psicólogos, pessoas, e eu indico, olha, psicólogo vai te ajudar muito, terapeuta vai te ajudar nisso, precisa. Eu já atendi muitas pessoas com essa questão de pornografia, e a pessoa não estou falando de não crente não, gente, crente, ele fala assim, Senhor, me perdoa, ele vem aqui e chora, vem aqui, se ajoelha, chora, que Deus me perdoa, eu nasci para ser águia, eu sou uma águia, eu sou um filho teu. Aí passa, quando ele chega, que está sozinho, que ele pega o celular dele, que ele pega um computador, ele vira urubu, fica na carniça, aí ele fica naquela pornografia, mas ele, o Espírito Santo faz com que ele fique triste, ele fala, por que eu fiz isso? Ele sai urubu, comi carniça, ô Senhor, me torna águia de novo, Senhor, me torna águia, me perdoa, o Senhor perdoa? Perdoa, mas Ele quer te curar, Ele não quer que você fique urubu e águia, carniça e comendo o melhor da terra, não, Ele quer o melhor da terra para você. Os que esperam no Senhor subirão com asas, como águias, não como urubu. Apesar de eu ser flamenguista, eu tenho que falar isso para você. O urubu é na carniça. Então, não seja cego, detecte a tentação. O que tem tentado você? Há uma história, eu gosto muito as histórias de Lutero, por exemplo, de Martinho Lutero. E Lutero ele foi muito tentado. E tem um momento que Lutero está em oração lá, e ele sente assim, que o diabo vem e se materializa no quarto dele. Tem uma parede em Wartburg, na Alemanha, que quando ele sentiu a presença do diabo, ele pegou o tinteiro e jogou na parede, e aquela parede ficou manchada com a tinta, e historicamente fala que ali ele foi tentado por Satanás. Só que tem uma coisa que ilustra esse assunto, que mudou, que é quando você entende que você pode ter discernimento e uma sensibilidade espiritual para saber quando o caramunhão está ali, quando o carijó está ali, quando o diabo está ali. Muitas situações, muitas vezes, eu já estive em lugares, talvez você já viu isso, que eu cheguei e falei assim, Senhor, já manda os teus anjos, Senhor, acampa o teu anjo do meu lado, esse lugar aqui está infestado de demônios, esse lugar aqui está perigoso, esse lugar aqui está complicado. Discernimento, sensibilidade espiritual, o Senhor te dá isso. Talvez você já tenha sentido isso. Tem pessoas que em vez de ter a sensibilidade espiritual, estão sofrendo ataques. Sabe, pessoas, às vezes, tem coisa que é da alma, emocional, mas muitas pessoas sofrem opressão. Não sei se você já foi dormir, aí você vai dormir e você tem medo de fechar o olho, porque alguma coisa vai vir sobre você. Ou você fecha o olho e parece que você caiu num abismo, num buraco. Você sente que tem uma presença maligna ali. Isso não é sensibilidade. Isso não é discernimento, isso é opressão. Você está sendo oprimido, precisa estar em comunhão com o Senhor e repreender, e falar, bate daqui Satanás, retira-te daqui. Em muitas ocasiões, o inimigo está nisso, e não é o Senhor, e você precisa ter sabedoria. Ser espiritualmente sensível é um presente magnífico do Senhor, ter o discernimento para a batalha espiritual. Acredite,
Os tinteiros, como Lutero, não vão afastar Satanás. Você jogar tinta nele, tem gente que quer bater com a Bíblia, não vai adiantar. Porque, em terceiro lugar, não banque o esperto, rejeita logo a tentação. Você tem que rejeitar a tentação. Não adianta desafiar o diabo num duelo. Você tem que fazer o que Tiago ordena, o apóstolo Tiago ordena, Tiago 4,7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A palavra é resistir, conselho maravilhoso. E resistir é você permanecer firme no Senhor, limpo, santo. E note que a exortação vem em 2 passos: submeta-se e resista. É interessante que Satanás gostaria que você invertesse os verbos. Ele quer que você resista a Deus e submeta-se a Ele. Mas eu estou usando os 2 verbos. Você precisa usar na conjugação e na direção certa. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Quero terminar trazendo uma palavra de esperança para você. Uma palavra de vitória para a sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 4. Há algumas palavras bastante reconfortantes para aqueles que estão determinados a superar as dificuldades. Nós estamos só no começo de uma jornada de superação, mas talvez hoje Deus está colocando você numa jornada de vitória sobre a tentação, para que, como Jesus venceu, você possa vencer também. Realmente não quero que você deixe escapar o poder e a esperança contidos nesses versículos da palavra de Deus. Hebreus 4, de 15 a 16. Receba essa palavra. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximou-se-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabe o que essa palavra está dizendo? Que Jesus, ele absorveu o impacto completo de tudo que era contra você. Nenhum outro ser humano poderia suportar a força desenfreada do poder de Satanás, de ser tentado por Satanás. Jesus foi tentado para que você não fosse tentado. Eu aprecio muito no livro de Eugene Peterson, ele parafraseia esse texto dizendo assim: não temos um sacerdote que esteja fora de sintonia com a nossa realidade. Ou seja, Jesus, ele está por dentro, ele está ligado. Jesus está em sintonia, ele sabe o que acontece no mundo. Jesus não está alienado dos seus problemas. Jesus sabe das lutas que você passa. Jesus sabe das tentações que você tem. Não temos um sacerdote que esteja fora de sintonia com a nossa realidade. Ele passou pela fraqueza e pela prova, experimentou tudo, sem pecado algum. Assim, caminhemos diretamente até Ele, e obtenhamos o que Ele está tão pronto para dar. Receba a misericórdia, aceite a ajuda. Martinho Lutero pediu essa ajuda. Você pode pedir essa ajuda nessa noite. A propósito, lembra do tinteiro que Martinho Lutero jogou? Logo depois que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu uma das mais lindas canções que você canta, que você já ouviu. Ele escreveu: Castelo Forte é o nosso Deus. Eu quero ler para você, não vou me atrever a cantar. Eu vou ler a letra original. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos.
Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Você pode se colocar em pé, aí no seu lugar, colocar sua mão no seu coração. Há uma tradução de Filipenses 4,13. Eu quero ministrar no seu coração. Enquanto você está com a mão no coração, eu quero terminar esse culto de maneira diferente. Eu quero orar por todos os líderes, hospedeiros e auxiliares de célula. Eu queria que enchesse aqui, todos os líderes de célula pudessem vir aqui à frente, porque as células estão voltando, os pequenos grupos multiplicadores, que agora é pequeno grupo que vai multiplicar. Eu quero orar por você, porque você é esse soldado que vai estar na frente, na guerra, os coordenadores, os supervisores. Vem aqui à frente rapidamente. Quando você está vindo, continue em oração, igreja. Eu quero ministrar Filipenses 4,13. Sabe aquela palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu quero dar uma versão diferente para você. Põe a mão no seu coração. Os líderes que estão chegando aqui, pode chegar mais aqui para as pessoas poderem chegar. Olha que lindo, irmãos, quantos líderes, abre os seus olhos para olhar, quantos líderes. Meu sonho é para você que está aí, que ainda não está como líder de célula, auxiliar, hospedeiro, você que já é crente. Eu queria orar ao Senhor, é um desejo, é um sonho do pastor Richard. Eu queria que a igreja parasse de cuidar de crente, gente, cuidar de pessoas que precisam. Eu queria inverter, eu queria que aqui estivessem, aqui à frente, todos que nós vamos cuidar, e todos vocês fossem os líderes, hospedeiros e auxiliares de célula. Nós podemos fazer isso. Com a mão no seu coração, feche seus olhos. Filipenses 4,13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero ministrar essa versão. Tenho poder e energia para todas as coisas, por intermédio dele, que põe um dínamo em mim. Em nome de Jesus, há um dínamo dentro de você, e esse dínamo é o poder de Deus. Esse dínamo se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, igreja.